Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola evangelística. Nós vamos começar a nossa lição hoje lendo do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, e nós vamos ler versículos 33 até 39. Pede ajuda se você não conseguir achar sozinho. Aí nós podemos começar. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 33 a 39. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então, hoje nós vamos aprender desta parábola do Senhor Jesus. E nós vamos aprender sobre como o Salvador, o Senhor Jesus, foi rejeitado. E talvez você vai ficar surpresa de por quem ele foi rejeitado. Isso nós vamos ver hoje. Quem rejeitou o Senhor Jesus? E nós vamos aprender desta parábola do Senhor Jesus. Vocês se lembram o que é uma parábola? Vocês sabem o que é? E por que o Senhor Jesus usava parábolas? Vocês se lembram de algumas lições anteriores que nós fizemos de algumas parábolas do Senhor Jesus? O Senhor Jesus usava parábolas, histórias sobre coisas que realmente aconteceram naqueles dias, eventos e acontecimentos que todo mundo podia reconhecer, entender. Coisas que aconteciam na vida das pessoas. E o Senhor Jesus contava estas histórias, estas parábolas, não somente para contar histórias, mas para ensinar as pessoas algumas lições muito importantes, e também a nós. Então hoje nós vamos aprender sobre esta parábola que nós lemos. Esta parábola fala sobre um dono de uma vinha, né? Uma vinha é uma plantação muito grande de videiras, de plantas onde crescem as uvas. E este dono desta vinha, ele tinha trabalhado muito, ele tinha cuidado muito bem desta vinha. Ele tinha plantado as melhores videiras. Ele tinha tomado muito cuidado para proteger com muros em volta para que ninguém pudesse entrar e roubar os frutos. Ele tinha construído um lagar, que é um lugar onde as pessoas, os trabalhadores, que também nós chamamos de lavradores, onde eles tratavam as uvas. Eles tiravam as uvas, as caixas, né, os cachos de uvas, eles tiravam das plantas e colocavam nesse lugar chamado lagar, e eles pisavam em cima para tirar o suco. Ele tinha construído tudo muito bonito. Ele também tinha colocado uma torre lá para um guarda ficar de segurança. Então ele tinha este lugar muito bonito, muito agradável também para as pessoas que trabalhavam lá, né? Então nós vemos nesta parábola não só o dono da vinha, dono, pai de família, a Bíblia fala. Um senhor que cuidava bem da sua vinha, da sua família, dono da vinha. E aí a parábola continua
falando sobre os lavradores, os trabalhadores desta vinha. Eles estavam muito felizes por trabalhar nesta vinha, que era uma vinha bonita, com plantas bonitas, que cresceram bem, que davam muitos frutos. Então, tinha muito suco, muitas uvas para vender, então esses lavradores ganhavam bem. E o dono era muito gentil, cuidadoso, ele cuidava bem dos seus trabalhadores, né? Então devem ter sido homens muito felizes. Mas o que a gente leu? Nós lemos que estes lavradores, ao longo do tempo, começaram a ficar com inveja do dono. Eles não queriam mais trabalhar para ele, eles queriam ser os donos da vinha. E eles começaram a se comportar como se eles fossem os donos da vinha. Aí, depois de um tempo, o tempo da ceifa, o dono envia os seus servos, os servos de sua casa, eles envia eles para a vinha, para colher os frutos que pertenciam ao dono, né? Mas quando os servos chegam na vinha, o que os lavradores fazem? Vocês se lembram da leitura? Os lavradores batem neles, matam um, apedrejam outro, e depois o dono envia mais servos ainda, e os lavradores fazem a mesma coisa. Eles maltratam os servos do dono. Aí o dono da vinha decide enviar o seu próprio filho, porque ele pensa assim: bem, o meu filho eles vão respeitar, eles não vão maltratar o meu filho, ele é o meu filho, ele me representa, eu tenho sido um bom dono, e eles vão respeitar e tratar bem o meu filho. Será? Quando o filho chegar na vinha, o que acontece? Vocês se lembram da nossa leitura? O filho chega na vinha e ele é lançado para fora da vinha e morto. Os lavradores matam o filho do dono da vinha e agora eles acham que a vinha é deles. Agora nós matamos o filho, então a vinha que seria para ele vai ser para nós. Mas o dono da vinha, ele retorna, ele mesmo agora vai até a vinha. Aí o Senhor Jesus para a parábola. Ele não continua, ele não conta o que acontece, mas ele pergunta às pessoas que estão ouvindo, especialmente os fariseus que estão lá, ele pergunta o que deveria o dono fazer com os lavradores que mataram os servos, que mataram o filho. E você, o que você acha que o dono deveria fazer com os lavradores? O que você acha? Pode responder esta pergunta. Depois eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês no final. Então nós vamos agora ver qual o significado desta parábola. Por que o Senhor Jesus contou esta parábola? Quais são as lições que nós podemos aprender? Bem, o dono é o Senhor Deus. Tudo que o Senhor Jesus falou sobre o dono nos ensina algo sobre Deus. Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o dono do nosso planeta, de tudo que Ele criou, as pessoas, as plantas, tudo que está no nosso planeta pertence a Deus. Ele nos fez, né? E Ele tem cuidado muito bem de nós. Ele tem nos dado, quando Ele criou a terra, Ele tem nos dado tudo que nós precisamos. Ar, luz, plantas e animais, tudo que nós precisamos para poder comer, para sermos saudáveis. O Senhor Deus cuidou bem de tudo que pertence a Ele. Mas aí, os lavradores, quem são esses lavradores que trabalhavam na vinha?
Bem, são todas as pessoas que Deus criou no mundo. E Deus criou as pessoas para servirem a Ele, para glorificarem a Ele, para fazerem o que Ele quer, para obedecerem a Ele. Mas nós, como aqueles lavradores, nós temos desobedecido a Ele. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que deixam Deus triste. Estas coisas nós chamamos de pecados. Nós mentimos, não falamos a verdade. Nós desobedecemos aos nossos pais que Deus nos deu. Às vezes nós ficamos com ciúmes de outros, queremos ter as coisas que outros têm que não pertencem a nós, ou até chegamos a pegar estas coisas, que é roubo. Nós somos desagradecidos, nós às vezes maltratamos a outras crianças, os nossos irmãos. Tudo isso são pecados contra Deus. E nós queremos viver do nosso jeito, como aqueles lavradores. Nós não queremos obedecer a Deus muitas vezes. Nós preferimos fazer aquilo que Deus proibiu, aqueles pecados que nós gostamos de cometer. E aqueles servos, então, que o dono envia para a vinha. Estes servos são os mensageiros de Deus, pastores, pregadores, ou os professores também na escola evangelística. São aqueles servos da casa do Senhor Deus, que Ele envia para recolher os frutos. Quantas vezes nós deixamos de lado a mensagem que estes servos de Deus pregaram para nós? Ouvimos muitas vezes já a palavra de Deus, mas o que nós temos feito com esta mensagem de Deus? Como nós temos tratado esta mensagem dos servos de Deus? Nós fechamos os nossos ouvidos, nós tentamos nos distrair com outros pensamentos enquanto estamos assistindo a aula, talvez. Nós não queremos ouvir, nós não estamos interessados, ou nos comportamos como se Deus não existisse, e nós tentamos nos esquecer dele, como aqueles lavradores, né? Que não queriam mais o dono, queriam ser os próprios donos da sua vida. Mas aí nós temos também nesta parábola o filho. E vocês já entenderam quem é? De quem o Senhor Jesus está falando quando Ele fala sobre o filho do dono? Exatamente, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele foi rejeitado pelos lavradores, Ele é rejeitado por nós. Nós somos aqueles lavradores, lembra? E nós não queremos o Filho de Deus. Quando nós pecamos contra Ele, com os nossos pecados que nós cometemos dia após dia, nós estamos rejeitando o Senhor Jesus. Nós estamos dizendo para Ele, nós não queremos a Ti. Nós queremos fazer o que nós queremos, não queremos obedecer a Ti, não queremos o Filho de Deus. Nós não precisamos dEle. E Ele morreu como aquele filho na parábola. O Senhor Jesus morreu na cruz, não é? Foram os nossos pecados que mataram Ele na cruz. Quem matou o Senhor Jesus? Não foram aqueles judeus, fariseus e os romanos? Sim, mas na verdade foram os nossos pecados que mataram o Senhor Jesus. Ele nunca pecou, Ele não precisou morrer, Ele não tinha pecado. Mas nós sim. E por isso que o Senhor Jesus teve que morrer, por causa dos nossos pecados. Então o que Deus, o dono, deveria fazer conosco? O que nós merecemos igual aqueles lavradores? O que Deus deveria fazer conosco? Porque o nosso pecado é muito sério. É tão sério que o Filho de Deus foi morto por causa dos nossos pecados. A culpa é nossa. Que triste. O que Deus deveria fazer conosco? O
que nós merecemos, como aqueles lavradores? Você sabe responder? Ele deveria nos castigar, não é? Ele deveria nos punir. Como nós maltratamos a Ele, como nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos morrer. Nós deveríamos ser punidos eternamente. Mas sabe o que Deus diz? Vou ler para vocês algumas palavras no livro de Isaías. Palavras sobre o Senhor Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Deus diz assim: mas Ele, o Senhor Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, como eu disse, e moído, morto, por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Mas aí Deus continua: o castigo que nós merecemos, que nos traz a paz com Deus, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus está dizendo aqui que aquele castigo que nós merecemos, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, aquele castigo foi colocado sobre Ele. Foi Ele que morreu para nos salvar, se nós cremos nele. Por isso, o Senhor Jesus na Bíblia, toda a Bíblia, nos chama a nos arrependermos. O que quer dizer isto? Isso quer dizer confessar a Deus, contar a Deus todos aqueles pecados que nós cometemos, que eu já mencionei. Orando a Ele, nós podemos conversar com Deus e nós podemos confessar a Ele tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós fizemos que deixou Ele muito triste, a nossa desobediência a Ele, aos nossos pais, as mentiras, o falar mal de outros, de não querer obedecer a Deus, de não querer ouvir a sua palavra. Tudo isso nós devemos confessar a Ele, dizer a Ele como nós estamos tristes por causa dos nossos pecados contra Ele, que causaram a morte do Senhor Jesus. E se nós fizermos isto com honestidade, com sinceridade, com todo o nosso coração, e você pede por perdão, e você crê que somente o Senhor Jesus pode perdoar os teus pecados, então Deus perdoa os teus pecados realmente. E Ele te mostra, você vai entender que o Senhor Jesus, que morreu por causa dos seus pecados, será seu Salvador. Ele morreu em seu lugar e você recebe perdão. Você vai poder viver. Você não vai ser castigado como você merece. Não é maravilhoso que o Senhor Jesus, que nós matamos com os nossos pecados, quer nos perdoar? Está dizendo: eu morri em seu lugar para você poder viver. Então, quando Deus, o dono, voltar, no final do tempo, no final da nossa vida, quando Ele voltar, Ele não vai nos dar o castigo que nós merecemos. Você percebeu que a parábola não continua na Bíblia? O Senhor Jesus não conta para nós o que aconteceu com os lavradores. Ele não disse que os lavradores foram castigados, não. Porque o Filho de Deus morreu em lugar deles. E se nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele, Ele também morreu em nosso lugar. Então Ele não vai te dar o que você merece, mas Ele te dará a vida eterna, perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar agora o hino de número 46, que fala sobre tudo que nós aprendemos nesta lição e como nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus.